Existem alguns problemas que as pessoas do Ocidente têm em compreender a vida do Zen. E eu pensei que antes de prosseguirmos, eu dedicaria este programa a discutir um dos mais cruciais desses problemas. Ele sempre reaparece à medida que as pessoas no Ocidente tomam contato com o Zen ou, de alguma forma, caem sob sua influência, sejam pintores, escritores ou pessoas ditas comuns. E creio que o problema central é a questão de saber se o Zen é uma espécie de espontaneidade caprichosa, um faça o que quiser, ou se é uma disciplina extremamente rigorosa. Se você ler, por exemplo, um livro como Os Vagabundos do Dharma, de Jack Kerouac, pode ter a impressão de que o Zen é simplesmente viver como se sente, seguindo o ritmo natural da vida interior espontânea. Por outro lado, se você ler alguns livros do Dr. Suzuki ou de outros especialistas em Zen, perceberá exatamente o contrário, que se trata de um empreendimento extremamente árduo e difícil. E o que os antigos mestres dizem sobre isso é às vezes bastante confuso. O velho mestre chinês Lin Chi, por exemplo, disse: "No budismo não há lugar para o uso do esforço. Seja apenas ordinário e nada especial. Vá ao banheiro. Urine. Quando estiver com fome, coma. Quando estiver cansado, vá deitar-se. O ignorante vai rir de mim, mas o sábio entenderá." E outro mestre antigo, Matsu, declarou: "No caminho, isto é, o Dao, não há nada em que disciplinar a si mesmo. Se houvesse, a conclusão de tal disciplina seria a destruição do Dao. Por outro lado, se não houver disciplina alguma, permanece-se ignorante. Então eles parecem dizer, não é disciplina. Mas ao mesmo tempo, sim, é. E nós de fora, tentando compreender o que está acontecendo, ficamos profundamente intrigados. Pois, de um lado, vemos o ideal da vida flutuante dos antigos mestres, a vida de nuvem e água. Como já disse, um monge Zen é chamado um Sui, que significa aquele que deriva como uma nuvem e flui como a água. Mas, por outro lado, lá estão eles em seus mosteiros, ou mais precisamente seminários, vivendo uma vida dura e exigente sob a estrita supervisão de seus mestres. Para compreender esse problema, quero voltar e observar o Zen em um contexto social, para que possamos entender que tipo de coisa ele realmente é. E para isso, quero introduzir algumas ideias, técnicas do budismo sobre a natureza fundamental do universo, para entendermos a função da disciplina em relação a essas ideias. Existe uma palavra especial que designa a ideia budista fundamental sobre o caráter do universo em que vivemos. Essa palavra em sânscrito é Dharmadhatu. Dharma tem muitos significados. Às vezes é doutrina, às vezes método. Mas aqui eu diria que significa algo como função. E Dhatu significa reino ou mundo. Portanto, trata-se da doutrina do funcionamento total do universo. Ela nos apresenta a imagem de um universo completamente relativista. O que isso significa? Se você está na Terra, parece que a Lua está se movendo. Se você está na Lua, parece que a Terra está se movendo. Há um poema Zen que diz: "De mãos vazias eu vou, e ainda assim uma pá está em minhas mãos. Caminho a pé, e ainda assim estou montado no lombo de um boi. Quando atravesso o rio, a ponte flui e a água permanece imóvel." Em outras palavras, não sei o que é uma mão vazia, exceto em relação a uma mão que segura algo. Não sei o que é andar a pé, a não ser em comparação com outro tipo de transporte, como montar. Não percebo o movimento, a não ser como relação entre algo imóvel e algo em movimento. Assim, quando temos uma concepção do universo na qual tudo é relativo a tudo o mais, temos uma rede de interconexões entre inúmeros pontos, como uma teia de aranha coberta de orvalho, ou como a imagem da rede de Indra, uma imensa coleção de joias interligadas, de modo que cada uma contém o reflexo de todas as outras. Nesse sentido, a doutrina budista afirma que nosso universo é tão interconectado em todas as suas partes que cada parte só pode existir em relação a todas as outras. Todo movimento também é relativo a todo outro movimento. Funciona, como diríamos na física, como um campo de forças. Não há um centro separado de onde qualquer movimento ou atividade se origine. Toda atividade que ocorre em um ponto tem origem em todo o sistema. Esse é outro sentido da ideia taoísta de Wu Wei. O significado mais profundo dessa noção é que nada age por si só.
Não existe, de fato, um agente independente. A ação é a natureza do todo, que se manifesta em um lugar em relação à imobilidade em outro, e assim por diante. Quando temos um sistema tão altamente relativo, se quisermos introduzir nele algum tipo de ordem, como fazemos ao tentar ordenar a sociedade, não podemos basear essa ordem apenas em uma concepção totalmente relativa do mundo. Para haver cosmos em vez de caos, precisamos de padrões. Mas como esses padrões não existem exatamente na natureza do universo, nós os inventamos. Assim, nossa vida social depende, por assim dizer, da prática de certas ilusões. Eu chamaria essas ilusões de 3. 1. A ilusão das coisas. Ou seja, acreditar que os vórtices ou nexos no padrão total do universo são reais e separados entre si. Para falar do mundo, precisamos dividi-lo em unidades. É como comer um frango. Você o corta em partes. É mais fácil de comer assim, mas o frango cortado não sai do ovo. Não existem ovos sem galinhas, nem galinhas sem um ambiente adequado, e assim por diante. Essa separação é útil, mas não é a realidade última. 2. A ilusão dos agentes, ou seja, acreditar que o ser humano é um indivíduo separado, origem de suas próprias ações. Mas nessa concepção do universo completamente relativo, a ação não se origina em um ponto específico, ela é propriedade do todo. Ainda assim, para convivermos socialmente, precisamos agir como se fôssemos agentes individuais. 3. A ilusão das recompensas e punições. Essa talvez seja a mais importante. Somos condicionados a acreditar que, se nos vemos como agentes responsáveis, seremos recompensados no futuro, nesta vida ou em outra. E isso nos mantém jogando o jogo social. Mas, como diz o provérbio, o amanhã nunca chega. Só estamos vivos no agora. Esse sistema de ilusões é inculcado em nós desde a infância, em todas as culturas, e deixa uma marca permanente. Passamos a acreditar que essas 3 coisas são reais. Assim, carregamos o peso de nos sentirmos agentes separados, responsáveis, sujeitos a recompensas e castigos, neste mundo ou em outros. Mas o Zen é essencialmente um caminho de libertação dessas ilusões. É como usar uma jangada para atravessar um rio. Depois de chegar à outra margem, não faz sentido carregar a jangada nos ombros. O treinamento Zen, então, é um processo de remover esses véus da mente. Você pode compreender intelectualmente que o eu, como agente separado, é apenas uma ficção. Mas isso muda como você se sente por dentro? Talvez não. E se você tenta mudar a forma como se sente, isso parece uma disciplina. Mas, se decide apenas aceitar seus sentimentos sem tentar mudá-los, isso parece apenas deixar estar. Aqui está o ponto crucial. Se você realmente entende que o eu separado é uma ficção, então não pode mudar nada. Mas também não pode simplesmente não mudar. Pois não há agente para agir, nem agente para se omitir. Isso parece paralisante. Mas essa paralisia é justamente a revelação da irrealidade do agente individual. E a partir daí, a pessoa deixa de se levar tão a sério. Claro, há um perigo nisso. Jovens revoltados podem usar o budismo para justificar rebeldia ou delinquência. Por isso, na Ásia, esse ensinamento mais profundo só é transmitido a pessoas maduras. A disciplina do Zen serve como proteção para esse insight perigoso. Os rigores da vida monástica não produzem diretamente a compreensão, mas funcionam como uma cerca de proteção em torno dela. O Zen é, acima de tudo, um insight. O reconhecimento de que as convenções sociais são ilusões necessárias, mas não a realidade última. E quando você deixa de levá-las tão a sério, quando não leva a si mesmo tão a sério, é aliviado do peso da responsabilidade ilusória que a sociedade impõe. O Zen não tem como objetivo destruir a ordem social, mas tratá-la com leveza. Tratar o convencional de maneira não convencional. Isso se reflete na arte Zen, que muitas vezes mistura o sagrado com o humor, o sublime com o simples. Pinturas de mestres que se retratam como figuras ridículas ou obras artísticas feitas de modo quase infantil mostram essa leveza. O Zen também não é sobre milagres ou poderes sobrenaturais, como alguns no Ocidente romantizam. Ele se manifesta nas práticas culturais do Oriente, na caligrafia, na pintura, no jardim, no arco e flecha,
mas não se reduz a nenhuma dessas disciplinas. Toda disciplina busca o sucesso, mas o Zen revela que o eu que busca sucesso é uma ficção. Por isso, o Zen está além de sucesso e fracasso, além de disciplina e indisciplina. Um dos melhores livros sobre isso é Zen e a Arte do Arco e Flecha, escrito por um professor alemão, que descreve como um homem se tornou tão hábil que acertava o alvo no escuro. Mas como contou meu amigo, o compositor John Cage, quando esteve recentemente viajando no Japão, um japonês disse a ele: "Algo precisa ser adicionado àquele livro. Nós temos um mestre contemporâneo de arco Zen no Japão, altamente respeitado, que não consegue acertar nem mesmo o alvo em pleno dia." Se isso fez sentido para você, curta, comente e se inscreva para receber mais ensinamentos poderosos.